Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. O programa O Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise na terça-feira, às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o Rafael, com o Dudu Martins, a Ana Ricardina. Dudu Martins hoje vai trazer para a gente o tema Alegria, do livro Os Prazeres da Alma. Ele vai fazer uma sequência agora desse livro, trazendo para a gente esse livro ao conhecimento de todos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Jorge, pessoal. Boa tarde, pessoal do outro Boa lado. tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. Dudu, estamos a postos. Então, a gente veio com essa proposta, né, Jorge, de trabalhar esse livro, que, para quem não conhece, é Os Prazeres da Alma. Aliás, eu indico, né, para quem tem interesse, é uma reflexão sobre os potenciais humanos, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. É um livro que traz uma reflexão acerca de várias questões do nosso cotidiano, e de forma bem simples, objetiva, muito clara, de um fácil entendimento, mas muito esclarecedor e ajuda bastante. Então, às vezes a gente está assim, sem saber como a gente dá o primeiro passo para a gente iniciar essa mudança, né, essa autoiluminação. Eu diria que este é um bom livro para a gente dar o primeiro passo, né, nessa busca. Sou suspeito para falar porque, olha, Renovando Atitudes. Outro livro excelente. Também do Espírito Santo, Hamed. Eu gosto muito de Hamed. É muito bom, realmente os livros dele, eu costumo trabalhar muito com esse, Os Prazeres da Alma, As Dores da Alma, e esse Renovando Atitudes. A linguagem é muito fácil de... Fácil, né? fácil. E eu diria, assim, inclusive, que é um presente muito bom, viu? Quem tem vontade de agregar valor à vida de um amigo, de um familiar, dê um livro desses, que vai ajudar bastante. Mas vamos lá, o tema nosso hoje é o tema alegria, que é um tema gostoso da gente trabalhar, mas é um tema que ele gera, dentro do conceito de alegria do ambiente doutrinário evangélico, ele diverge muito do conceito do senso comum de alegria. Dentro do conceito comum existe uma deturpação, e aí as pessoas se sentem frustradas, porque elas criam expectativa acerca daquilo que supostamente é alegria, e aí quando elas vão ver na prática é uma coisa muito superficial. E a alegria, de fato, é uma alegria profunda, ela vem da alma, né? Ela faz a gente está em conexão com o divino. É essa alegria que se estabelece. Então, é dessa alegria que a gente vai falar. É claro que a gente vai trazer à tona também os equívocos que são percebidos e os equívocos que são executados pelas pessoas na busca dessa alegria. Aí a gente vai trazer inicialmente a origem da palavra alegria. É do latim alacritas, ou alacer, que significa animado, vivaz, contente ou ânimo leve, ou seja, espírito leve, alma leve. De acordo com o dicionário, é estado de contentamento ou prazer moral, júbilo, regozijo, acontecimento agradável, feliz. E aí o nosso livro ele traz o primeiro texto, ele vai trazer o seguinte, ó, a alegria como experiência de religiosidade. É aquilo que nos conecta, né, ao sagrado, é um valor que não tem preço. Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abranda o coração dos homens. E aí, a gente vai ver que esse conceito de alegria, a maioria das pessoas, né, tem uma visão distorcida, que é isso que a gente estava falando inicialmente, né? Essa visão distorcida nos leva a cometer muitos equívocos. Eu estou tentando só ajustar o celular aqui, viu, gente? Porque nosso estudo está todo constando aqui no celular. Mas a maioria das pessoas tem essa visão distorcida do que é alegria. Geralmente, hoje a gente, por exemplo, está dentro da doutrina, quando a gente começa na doutrina, a gente é levado a uma reflexão. A gente já não pode mais observar a vida pelo mesmo ponto de vista que a gente via antes. Mesmo que a gente queira, mas como a gente o tempo todo alimentado por conceito moral que traz luz, que traz esclarecimento, ainda que a gente queira, ainda sinta tentado a seguir no mesmo caminho que a gente estava anteriormente, a consciência começa a cobrar. Não sei se com vocês aconteceu isso, né? E comigo aconteceu isso quando eu vim para a doutrina. Estou na doutrina há uns 6, 7 anos, mais ou menos. Eu
comecei na doutrina, entrei assim de forma despretensiosa, mas era tanta informação, que era tão transformador aquilo que estava sendo trazido, e começou a mover alguma coisa dentro de mim, que no começo a gente acha estranho, né? Porque você começa a fazer algumas comparações dentro do conceito religioso, doutrinário, melhor dizendo, né? Do conceito evangélico, a partir do viés da doutrina, e aí você começa a fazer uma comparação com o senso comum da realidade que você vive. E se a gente for observar, a gente quando vive uma vida mundana, digamos assim, né, que esse termo é muito comum entre os irmãos evangélicos, né? Uhum. Mas se a gente for parar para observar, realmente o termo mais adequado é a vida mundana, porque a gente está muito mais voltado às questões da matéria, dos prazeres mais imediatos, do que ao entendimento do que de fato é a alegria. E aí, quando eu comecei na doutrina, eu comecei a perceber isso e eu olhava para trás assim, bom, gente, anos da minha vida eu tentei buscar essa alegria, esse contentamento, esse preenchimento de um vazio que existia, né? E eu acredito que isso acontece com a maioria das pessoas que estão desconectadas do divino, da religiosidade, seja como for a religião, mas que vive, né, de forma não analítica no sentido do sistema, do sentido da existência, da caminhada, qual o significado da vida. E aí a pessoa vive num vazio e numa busca constante de preenchimento. A gente vai fazer o quê? A gente vai buscar o preenchimento com a alegria mundana. Então, por exemplo, eu estou triste, vamos pegar esse amigo que está triste, vamos levar para onde? Para o boteco, Boteco. né? Em Minas, então, BH, mais Capital do boteco. capital do boteco. Então, o que a pessoa faz? Vamos tomar uma. A pessoa está triste, vamos tomar uma. E aí, pressupõe-se que tomar uma significa que Alegria. seja um momento de alegria. Na maioria das vezes não é alegria, é euforia, é um prazer que quando você está numa mesa de bar, você está consumindo, na maioria das vezes, bebida alcoólica, né? Entorpecido. E mesmo que você não esteja consumindo bebida alcoólica, o próprio ambiente ele é um ambiente apropriado para os irmãos menos evoluídos, desencarnados, poderem interagir, e eles vão interagir dentro daquilo que para eles é valor, né? A maioria das vezes é a questão do álcool, Uhum. do sexo, da inveja, da cobiça e uma série de outros sentimentos que vão ser estimulados, a gente é estimulado, e aí você acaba se entregando. Por exemplo, às vezes vai o casal, a moça e o rapaz está lá, namora há muito tempo, ou é casado, e de repente uma outra pessoa começa a flertar com aquele caso. A gente vê tanta tragédia acontecer Uhum. em função disso, na busca da Prazer, alegria, da alegria, né? né? Então, assim, não existe nenhuma. Se você for buscar dentro do texto espírita, você não vai achar dentro da literatura espírita proibição para que a gente não vá para baixo, não existe nada disso. A doutrina, em momento algum, diz que você não deve ir. Ela coloca claro quais os riscos que você corre. Você pode ir, beleza, mas como é que você está indo? Você está indo consciente dos potenciais que aquele lugar tem para te atingir de forma negativa? E aí eu acredito que se você vai com essa consciência, a tendência é de você ser mais resistente às influências negativas que você vai receber. E aquilo que você foi fazer, por exemplo, às vezes você vai com alegria, vai com um grupo familiar e não vai se entregar a bebedeira, por exemplo, só está ali realmente para uma confraternização, beleza, você está meio que blindado. Né? Você está com a sua consciência plena, você ainda não está sob efeito de álcool. E aí eu acredito que você tem uma tendência a ter um momento realmente de alegria com as Interessante pessoas isso que que estão você junto. fala, que quando eu não tinha esse conhecimento, né, da doutrina espírita, eu entrava. Hoje, é muito raro eu ir, porque eu não bebo, então eu não gosto. Mas às vezes você tem que ir um aniversário de uma pessoa. Oi, gente, a primeira coisa que eu faço quando eu entro é, meu Deus do céu, quantidade de espírito que tá aqui bebendo e fumando. Com esse povo, isso aqui deve estar lotado. Isso aqui deve estar lotado. Quando, A É pergunta que eu interessante, né? faço é a seguinte: o que eu tô fazendo aqui? E dá vontade de ir embora. um exemplo clássico É. está até no. Porque a Bíblia a gente que tem que traduzir do jeito da gente, como a gente entende, né? Bodas de. De Caná. Sim. Quando encontram Jesus, os irmãos, a família não achava que ele iria na boda. Tanto é que eles se espantaram, porque Jesus, sim, vou na boda. Ainda forneceu a melhor bebida. Eu vou na boda, sim. Porque esse conceito, entende?
Porque vai ser festa, vai ser dança, vai ser não sei o quê. Jesus está mostrando que se você está bem com você mesmo, Exatamente. porque você não tem que ser social, você não pode ser antissocial. Exatamente. Porque senão nós estamos achando que a nossa doutrina é blindada. Nós somos os melhores. Nós somos santos, né? Sim. Não somos. Né? A gente tem que também saber dividir um pouco esse conceito, né? A Sim. partir do momento em que você sabe se portar, você pode ir a qualquer lugar. Qualquer lugar. E também, uma das questões que a gente tem que pensar é, por exemplo, eu já tive problema com alcoolismo, né? De beber todos os dias. Então, o último lugar que eu tenho que procurar é um bar, Sim. né? Porque ali vai estar ali a luzinha, ali, a É. influência Sim, para aqueles influência. espíritos. Para você beber. Então, se eu tenho, ou já tive essa dificuldade, é um Aí, lugar que eu tenho que evitar, Evitar. entendeu? Agora, quem não tem essa dificuldade, já superou, já não tem problema, né? Mas é isso que vocês falaram, se policiar, como se portar. O que você vai estar fazendo ali, né? É basicamente isso. Isso, e a gente vai considerar que a alegria, dentro daquilo que a gente está falando, né, dessas ideias que a gente está produzindo, compartilhando, ela é diferente de libertinagem. Uhum. Sim. Porque isso que a gente está falando, por exemplo, quando a pessoa vai para a mesa de um bar, ela perde a medida, ou ela se envolve nas coisas negativas que tem no ambiente, mesmo que ela não esteja consumindo a bebida, né, mas às vezes ela está consumindo conceitos, valores distorcidos, né, pensamentos negativos, ela está consumindo tudo aquilo, se deixando Sim. levar. Então, quando a pessoa consegue fazer isso, quando a pessoa está voltada para isso, é uma alegria inadequada, que na verdade, de fato, não é uma alegria. Sim. É um momento de euforia, é um momento de um prazer muito voltado para as questões da carne, muito voltado para as questões da materialidade. E a gente, igual você disse, né, e você também trouxe, Rafael, a gente não tem que ser quadrado, a gente não tem que estar fechado no circuito espírita, porque nós temos a necessidade de ambientação social, até porque tem outros irmãos de outras crenças que fazem de momentos, por exemplo, num bar como comemoração. A gente mesmo da casa lá onde a gente vai, de vez em quando a gente vai para uma pizzaria. Sim. Então chega ali, a gente vai conviver com as pessoas das mais diversas sortes. Com certeza. A questão é como eu vou me comportar, Isso. né? É o comportamento. Agora, o conceito de alegria propriamente dito que a gente vai direcionar o nosso pensamento e que a gente tem que direcionar para uma alegria substancial, ela traz atitudes positivas, sorriso farto, alto astral, bom humor, etc. Né? Então, ou seja, você, porque você é espírita ou porque você tem um grau de consciência, vamos dizer assim, mais avançado em relação às questões espirituais, não significa que você tem que ser uma pessoa sisuda, uma pessoa, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser uma pessoa expansiva, alegre, aquele tipo de pessoa que todo mundo quer ter por perto. É tão bom a gente ver uma pessoa que esbanja energia, né? Tem gente que tem um carisma, que tem uma capacidade de envolver a gente pela fala, pelos gestos, né? Pela interatividade que ela proporciona. Então, se você tem isso como característica, vamos levar essa alegria para o coração das pessoas. Se você não tem isso como característica, vamos desenvolver isso. Porque essa alegria, ela vai brotar a partir da conexão da gente com as coisas divinas. Uhum. O que seria isso? Você interagir com as pessoas, buscando extrair delas o melhor, oferecendo para elas o seu melhor, tentar extrair delas um sorriso, uma gargalhada. A gente, gargalhada é uma coisa tão gostosa, né? Quando você pega uma gargalhada assim, bem dada, aquela gargalhada que sai da alma, beleza. Agora, não pode confundir, porque às vezes as pessoas, por exemplo, pega um determinado personagem, ou uma determinada pessoa que está dentro daquele ambiente, tem alguma característica nessa pessoa que foge do comum e começa a criar piadinhas, deboche. Aí as pessoas acham, deixa, eles estão se divertindo, é alegria. Não, isso não é Está alegria. atacando a pessoa. Está atacando. É falta de respeito, você está desrespeitando o seu irmão, você está tendo uma atitude não cristã. E aí, tem gente que vai dizer que é alegria. Hoje, não sei se foi hoje, não, parece que foi ontem, houve uma condenação de eu acho que ele é influencer. Léo qualquer coisa. Eu não sei qual é o nome dessa, eu não lembro o nome, acho que é esse mesmo. Léo qualquer coisa. Mas enfim, eu recebi um vídeo dele fazendo comentários, realmente assim, coisas absurdas que ele falou. Ele estava num show, como se eu entendi que é um show de um stand-up, e aí ele estava falando, e o que mais me impressionou não foram as falas dele.
Porque ele, você vê nitidamente que ele estava com um desvio de caráter e um desvio moral. O mais preocupante era a plateia, que parecia ser uma plateia vultuosa. Eu não vi no vídeo, pode ser que em outras gravações mostra essa plateia. Mas o vídeo que eu assisti não mostrava a plateia, mas via aquele grupo de pessoas que estavam rindo. Ou seja, pelo visto, ele é uma pessoa bem conhecida no meio, que eu nunca tinha ouvido falar. E tinha outras pessoas ali compartilhando com ele e todo mundo rindo. Então, ou seja, o mal, além de estar nele, ele estava reproduzindo aquele mal, compartilhando aquele mal com as pessoas, e as pessoas As rindo. pessoas absorvendo, né? E aí a pessoa sai de um encontro desse com a alma lavada, porque riu bastante, e aí acha que foi um momento de alegria. Uhum. Vocês Sim. acham que isso foi alegria? Nunca. Ele tem um humor ácido, É. esse rapaz. Humor que não tem nada a ver, né? E pagou feio, né? 8 anos de cadeia. E aí agora ele vai ter que responder diante da justiça dos homens, beleza. Mas e o mal que ele produziu? Né? O comprometimento espiritual que ele tem com a ação dele. E o quanto que ele está equivocado no que tange a questão do conceito de alegria. E se a gente for olhar, a gente está falando dele porque ele teve essa fala infeliz e ele foi penitenciado, né? Mas tem outros tantos. E, inclusive, houve um tempo que isso era a coisa mais natural do mundo. Era comum usarem características das pessoas, fazer deboche, fazer piada e caracterizar isso como alegria. Sim. Venha se divertir conosco e tudo mais. Tem registros de circos de antigamente, né? Uhum. Em que as pessoas que tinham características incomuns, deficiências físicas e tudo mais, eram colocadas para que as pessoas se divertissem, Sim. olhando para elas, sabe? Assim, fazendo piadas grosseiras, maltratando aquele ser. E as pessoas estavam rindo, brincando. Pai de família, família inteira. O pai levava os filhos para poder assistir aquela barbárie. Passava, né, de pai para filho. Passava. De geração em geração. E naturalizava as coisas quando, na verdade, jamais poderia ser naturalizado. E aí a gente vai trazer, né? A verdadeira alegria está associada à entrega total da criatura nas mãos da divindade. Só para fazer um comentário Sim. sobre isso, Vai lá. hoje também nas redes sociais, quando você se posiciona contra, né, fala, não gosto desse tipo de humor, achei um absurdo, fala qualquer coisa. Você recebe comentários assim, como o mundo tá chato. Na década de 90 não era assim, o Didi chamava o Mussum de urubu, de e não sei era... o quê, e falava, e quer comparar com a década de 90, né? Mas assim, uma das coisas que a gente tem que entender é a lei de evolução. Sim. O mundo evolui, a moral das pessoas evolui. Né? A grande questão é a gente saber parar de rir disso, saber parar de propagar essas piadinhas. Levar isso adiante, né? Levar isso adiante. Ô, Rafael, você trouxe uma coisa muito importante que está acontecendo hoje. A gente está vivendo um mundo em que a tecnologia, essas redes sociais, elas estão dando às pessoas uma falsa sensação de liberdade para poder falar o que elas bem entendem. E aí confundem a liberdade de expressão com libertinagem, com arrogância, com preconceito e um monte de outras coisas que vem agregado. E aí as pessoas vão dissipando, né? Vão falando, vão reproduzindo. Essa questão que você trouxe é tão séria, porque, por exemplo, a gente vai receber, efetivamente, você vai receber alguma informação, né? Sempre chega na timeline da gente, vai chegar algum vídeo fazendo algum tipo de piadinha nesse sentido. Sim. A gente tem duas opções. A gente pode assistir, mas eu vou reproduzir aquilo, eu vou replicar. Eu estou muito... E isso é uma dica que eu daria para as pessoas. Eu acho que pode ajudar bastante. Eu me pego, às vezes, eu vou mandar. Na hora que eu vou mandar, aí eu consulto a minha consciência. Tá certo isso. Exatamente. Parece uma coisa boba. Parece uma coisa boba. Hoje mesmo eu passei por isso. Um vídeo que eu recebi lá, estou tentando lembrar como é o contexto do vídeo. Eu ia replicar aquele vídeo para outras pessoas. Eu cheguei a marcar as pessoas. Eu falei assim, mas por que eu vou replicar esse vídeo? Essa pessoa que... É uma pessoa que estava com algum... Ela teve nitidamente que ela tem algum problema de auto-amor. O auto-amor dela está muito ferido. É uma menina que fica chorando o tempo todo, falando que ela se autodenominava burra, burra, burra. E deu no primeiro momento a sensação de que ou ela está fazendo piada, ou ela está expondo realmente uma fragilidade dela. Eu ia reproduzir aquele vídeo, porque ela deu a impressão que quando ela divulgou,
ela queria ou provocar a consternação das pessoas, ou ela queria provocar humor. Eu tinha duas opções. Eu poderia ver, aquilo me provocou alguma sensação. A primeira sensação foi que pareceu engraçado o jeito que ela estava fazendo. No segundo momento, eu analisei, gente, mas isso não pode ser engraçado, isso é uma tragédia. Um ser humano que está se submetendo a esse tipo de coisa, fazendo a exposição em público dessa forma, existe um adoecimento moral e espiritual muito grande desse ser. Aí eu falei assim, vou mandar, vou reproduzir, mas isso em milésimo de segundo a mente vai... Por isso que eu digo, quando a gente começa a tratar a questão moral, o nosso senso crítico, a nossa consciência, ela já começa a nos apontar. Aí eu falei assim, eu vou reproduzir isso ou não vou reproduzir? E aí o que eu fiz? Não reproduzi. Eu já havia marcado algumas pessoas para poder passar. Mas eu falei assim, não vou fazer isso. Ou então, às vezes, quando pega um vídeo de pessoas que estão alcoolizadas, filma lá a pessoa caindo, a Nossa, pessoa muito triste. dando vexame, alguma coisa desse sentido, vai e reproduz. E as pessoas ficam se divertindo. Não, e uma das coisas que tem acontecido com relação a vídeos, assim, é de brigas, né, na porta de escola. Sim, também. E aí as pessoas reproduzem e acaba ficando aquilo ali bonito. Sim. Na maioria das vezes, meninos brigando. Pão e circo, né? Pão e circo. Não, gente, É uma hoje coisa- eles têm um cúmulo. Uma pessoa é assassinada. Eles fazem um vídeo do corpo ali e mandam. Um dia mandaram pra mim, eu falei com a pessoa, olha, não vou ver e por favor, não mande isso mais pra mim que eu não gosto desse tipo de coisa. É isso aí. O Rafael disse uma coisa, que é a questão de quando você se posiciona, como a gente está fazendo aqui, a gente está se posicionando, É. na verdade. É. Eu acho que fica nítido para você que está aí do outro lado que a gente está tendo um posicionamento que não é de agora, desse momento que a gente está vivendo, é uma construção que tem sido feita em função do nosso comprometimento com a doutrina, com o Evangelho do Cristo. A gente está muito aquém do ideal, mas a gente já está caminhando no sentido de fazer uma análise crítica dos processos. Ou seja, a gente já está começando a perceber o que é alegria a partir do viés evangélico, a partir da conexão com a divindade, e não essa alegria torpe que a sociedade vem colocando para a gente, o senso comum traz. A gente vai eventualmente passar por dessa análise crítica, porque ainda tem muita gente dessa coisa torpe, ainda a gente carrega muito disso na gente, mas a gente já está conseguindo barrar. Eu não vou dar vazão a esse tipo de coisa. Então, ou seja, a gente está se contendo para internalizar e para modificar a nossa postura. Vai chegar um momento que a gente não vai achar nem graça mais. Sim. Né? Por mais engraçado que seja, a gente vai ver em essência o que está acontecendo ali. Sim, exatamente. Aí você disse, né? Quando a gente começa a fazer essas escolhas, nossa, o mundo tá ficando chato. Não, o Rafael é chato pra caramba, não chama aquele cara pra sair com a gente, não. É isso aí. O cara não acha graça de nada, o cara é sisudo demais. Aí tem uma frase do Cristo que diz o seguinte: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem deles. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. João 15:19. Então, ou seja, quando a gente fizer a escolha de conectar com as coisas do Cristo, com o conceito de alegria a partir da conexão com Cristo, com os ensinamentos do Cristo, a gente necessariamente, em função da sociedade estar nesse turbilhão de coisas negativas, dessa interpretação equivocada do sentido da palavra alegria, do conceito de alegria, a alegria em essência, a gente realmente vai ser assim marginalizado. Mas aí eu pergunto, a gente vai se sentir marginalizado e pobre coitado, ou a gente vai se sentir confortado de saber que a gente não está mais nesse circuito negativo? Sim. Né? E a gente não estando mais, significa que a gente foi marginalizado, a gente vai silenciar e fazer de conta que está tudo bem, que assim, eu estou na boa, já evoluí, azar de quem não evoluiu ainda. A gente pode, é claro, não fazer estardalhaço. Você não vai no campo inimigo para poder falar mal né? Você não vai na casa de alguém para falar mal da casa da pessoa. Mas a gente pode propagar as boas ideias. Com certeza. Se a gente está já trabalhando no conceito de alegria no viés evangélico-cristão, a gente já tem uma noção do que é. A gente pode começar a propagar isso. Sim. Recentemente, nós lá do Amália, nós fizemos uma reunião. Recentemente também, foi no final do ano passado, na nossa confraternização, e aí a gente colocou um videokê, né, para confraternizar. Nós tivemos 3 horas de festa, foi uma maravilha. Nós fizemos muita bagunça. Não foi uma festa careta, foi muito divertido. E ao final, a primeira análise que eu fiz,
É incrível quando a gente descobre que é possível ser muito feliz, estar muito alegre sem consumir uma gota de álcool, Ah, como as coisas. E a gente tem esse poder, né? sim. A gente tem essa capacidade, a gente sai moralmente muito melhor. A gente sai inteiro, íntegro, sabe? E feliz. Bom, falando nisso, tem a série The Chosen, né? Eu assisti até a 4ª temporada, ela é muito bacana, né? Porque é uma reprodução artística da época de Jesus. É o que pegou ali dentro do Evangelho e conseguiram fazer. E a gente já viu muitas ao longo do tempo. Mas de todas essas reproduções artísticas, antes de The Chosen, mostravam um Jesus sério, sisudo, né? Que falava só sério e tudo. E não é bem assim, porque o bom humor, né, ele é prova da inteligência. Sim, Né? Pessoas inteligentes são bem humoradas. sim. E Cristo era inteligentíssimo, né? E o The Chosen mostra ele com essa alegria. Mostra ele brincando ali com os apóstolos, né, na festa, dançando junto, brincando no mar, com um semblante como mais próximo do que de um homem comum, né? Então, assim, essa série, ela demonstra exatamente o que a gente precisa entender. Você não precisa gostar de coisas que são degradantes para ser bem-humorado, para você ser alegre, para você transmitir essa alegria. Sim, Você consegue fazer isso muito bem, sim. não é? E é incrível quando a gente começa a absorver esse conceito, essa ideia, a gente começa a perceber o potencial que a gente tem para levar alegria, sem ter que denegrir ninguém, sem ter que debochar de ninguém, sem ter que usar palavras de baixo calão, Sim. sem ter que usar apelação para o sexo, nada disso. Não é porque nos tornamos santos, gente. A gente não está falando de santidade aqui, não. Eu me divirto muito. Eu me considero, no lado B meu, eu sou muito bem-humorado. Tem um lado que não é. Então eu falo, é o lado A, que é o primeiro, que eu sou meio sisudo. Mas eu tenho um lado muito divertido. Sim. E eu gosto de comungar com as pessoas no momento com muita alegria. É muito bom. E hoje, sabendo que dá para ser feliz, dá para sentir alegria, desconectado das coisas negativas, gente, é maravilhoso. Porque você não deixa nenhum débito, você só deixa crédito. É engraçado, é incrível. Você não sai com a sensação de que você está pesado, não sai com a sensação de... Porque quando você vai para balada, vamos colocar assim, você sai todo estrupiado, não é verdade? A gente sai, olha só, se você é solteiro, você sai já com aquela ânsia de conseguir alguém, de o que o povo fala, de dar um beijo na boca, de curtir alguém na noite, tem que encontrar necessariamente alguém. Às vezes você encontra, vai lá e tem uma relação pueril, sem sentido algum, sem conexão nenhuma, volta para casa com a ressaca moral daquelas. Às vezes você vai e não encontra ninguém, sai com uma frustração muito grande, se achando que você é o pior dos seres. Né? Às vezes você vai, enfia o pé na jaca, como o povo fala, né? Bebe todas, e aí volta para casa abatido, desencantado da vida. Não foi cantado assim? É. Então acontece. E onde é que está a alegria? Que alegria é essa? Que te causa tanto mal, que te deixa tão para baixo, que te desconecta tanto da realidade. Que tipo de alegria que a gente está alimentando? Aí eu vou trazer agora mais um texto que diz assim: a quem você está entregue? A entrega a Deus é a base de toda a felicidade. No entanto, o problema reside em algumas religiões que recomendam a entrega não a Deus, mas a mandatários ou representantes divinos, ou mesmo a congregações doutrinárias que impõem obediência e subordinação aos seus diretores. Eu vou trazer essa questão que eu levantei agora, mas também baseada numa questão 829 do Livro dos Espíritos. Ela vai tratar o seguinte: há homens que sejam por natureza destinados a serem propriedade de outros homens? Ele vai dizer o seguinte: toda sugestão absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Nota: a lei humana que consagra a escravidão é uma lei antinatural, visto que se assemelha o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Então, por que eu fiz a associação desses dois, essa citação do livro, mais essa questão 829? Quando a gente está dentro do conceito de alegria, a gente está sendo, esse conceito está sendo deturpado midiaticamente. A mídia leva a gente, ela conduz as pessoas, ela conduz as pessoas que não estão atentas a experimentar a alegria nessa ramificação negativa dela. Então a alegria está
na bebedeira, a alegria está no sexo fácil, no beijar na boca o tempo todo, no trocar de parceiros, ela está no carnaval, é ali que mora a alegria, o tempo todo. Então, o que, que o Livro dos Espíritos nos fala? Quando ele está falando sobre essa questão, a gente pode fazer uma das interpretações que a gente pode fazer, é que a gente está sendo escravizado. Porque se a gente não tem um senso crítico para não nos deixar ser seduzido por aquilo que o mundo está trazendo, dizendo para a gente que é uma coisa sem, de fato, ser. Porque nenhuma pessoa que vai por esse segmento, ela pode ter momento de prazer, gente. E tem. Tem momento de gozo, de alegria, de êxtase. Tem. A gente não está negando isso. Acontece. Mas a alegria é aquilo que te traz paz de espírito. E essa maioria das vezes existe uma deturpação, volto a dizer. Eu vou usar muito esse termo porque, na minha percepção, e eu acredito que é um senso comum a nós que estamos dentro da doutrina, que existe um equívoco generalizado. Exatamente. Deixa eu te contar um caso, Sim. rapidamente, de uma amiga minha que passou no concurso para delegada. Ela falou exatamente as suas palavras. Você falou, eu lembrei, sabe? Ela estudou anos, né? Fez a faculdade de Direito, 3 anos na atividade jurídica, depois começou a estudar para o concurso público, né? E foram, acho que se não me engano, foram mais 3 anos de estudo até chegar ao concurso, passar por todas as provas e ser aprovado. Ela falou que a alegria dela, que ela sentiu, foi a paz de espírito da missão cumprida. Uhum. Porque ela, na mente dela, ela veio nesse mundo para ser delegada. E conseguiu, depois de tanto trabalho, de tanto estudo, passar nesse concurso. Que a alegria dela, que ela sentiu, foi enorme. Né? E exatamente isso. A paz de espírito da missão cumprida. Sim. Né? Vou entrar na profissão que eu quero. Vou fazer aquilo que, na minha mente, eu estou aqui para isso. Né? E a gente sente esse tipo de alegria, essa paz de espírito em diversas áreas da vida. Sim. Às vezes no nascimento de um filho. Tem uma carta de Paulo, se eu não me engano, é a segunda carta de Paulo. Vocês estão falando, eu estou lembrando, eu gosto muito lembrando de Paulo. Ele fala sobre obreiros, dos obreiros. Ele fala no finalzinho assim, quando vocês chegarem no plano espiritual, ele não fala plano espiritual na época, né? Mas quando vocês se encontrarem com Deus, vou dar um exemplo. O que vocês querem? Se ele te perguntar, você cumpriu? E se você disser sim, ele vai dizer para você, seja alegre, esteja feliz. É isso, é o cumprimento das suas... De cada um tem a sua missão. A gente pensa que a missão é igual Chico, não. Cada um tem a sua missão na Terra. Ela sentiu, a missão dela Era cumprir o que ela veio cumprir. A alegria nossa no final da nossa jornada nesta vida, quando saímos, é essa. Por isso que fala os obreiros. Entra lá, você vai, acho que na segunda carta de Paulo ele fala isso no final. Eu costumo dizer o seguinte, a gente só consegue trazer essa alegria para dentro da gente porque a alegria, diferente da euforia, você tem que ficar o tempo todo, não. A alegria é um estado de ânimo, um estado de espírito. Mesmo diante do caos, você conseguir manter a sua paz interior, na certeza da sua conexão com Deus, na conexão com Cristo. Isso deixa a gente feliz, isso deixa a gente alegre. Às vezes você está diante do caos, o mundo está diante do caos, as pessoas à sua volta estão num caos generalizado e você mantém o seu equilíbrio. E as pessoas vão achar, nossa, ele é insuportável, porque ele está equilibrado, ele consegue, ou ela consegue. Então ele é frio. Também tem gente que vai falar assim, né? Nossa, Vai falar, essa pessoa é todo diferente, mundo, todo frio. mundo arrancando os cabelos. Né? Mas aí entra a questão, porque a gente só consegue ser feliz, a gente só consegue essa alegria, essa conexão dessa alegria com o divino, se a gente jogar a luz para dentro da gente. A gente tem que entender qual que é o nosso papel dentro do ambiente social, desculpa, dentro do nosso ambiente familiar, e a gente tem que entender que a gente não pode viver em função do que as pessoas dizem para a gente que é o ideal. Porque o ideal seu, ele pode não ser adequado a mim. Então eu tenho que me entender, eu tenho que buscar a luz. E não existe outro caminho de buscar a luz se a gente não se conectar com o que é divino. Porque se a gente for buscar a luz nas coisas mundanas, a gente vai se perder. Porque o mundo é um caminho de materialidade, né, de materialismo.
é um caminho dos prazeres, né, fugazes. É esse caminho. Porque é o prazer, as pessoas vivem o tempo todo em busca do prazer, do gozo, sabe? E isso não é alegria. Isso é um estado de anestesia momentânea. Na hora que acaba esse gozo, essa sensação, pronto, Se sente vazio. o vazio vai existir. Gente, eu não estou falando de nada distante da realidade, não. Observa a sua vida. Observa a forma como você identifica o sentido da alegria. Como é que você, como você direciona, qual o caminho, qual a trilha que você está seguindo para chegar nessa alegria. E quando você chega nesse caminho, o que fica? A alegria fica de fato? Ou o vazio vai ficar? Se o vazio vai ficar, gente, é porque não está adequado. A conexão da gente é com Cristo. Aí o que a gente faz? Quais são os ídolos que a gente está, né? Porque a gente tem uma facilidade muito grande de se deixar conduzir, né? Uhum. E aí, por exemplo, você pega os influencers que hoje está muito na moda, né? Cantores, vamos dizer, desses ritmos que são mais comuns hoje em dia, sem preconceito, viu, gente? É só uma questão de ponto de vista, mas é porque está em voga, né? Está em alta. Há muito tempo, diga-se passagem, né? Um sertanejo universitário, um funk. Qual que é o tipo de ídolo que você está seguindo? E esse ídolo que você está seguindo, a alegria que ele te passa é genuína? É bacana? É saudável? É algo que não vai fazer com que você se envergonhe quando você tiver ter que confrontar com a realidade no plano espiritual? Porque nós que somos espíritas sabemos hoje claramente como as coisas ocorrem. E você que é de outras crenças, quando você tiver de confrontar com a realidade, como é que vai ser isso? Quando você disser que, nossa, foi uma pessoa alegre, será que você foi de fato alegre? Né? Como é que as suas conexões estão sendo feitas? Então, o ídolo que você seguiu, qual foi? Porque, assim, eu costumava dizer que a gente não vem com manual de instrução a tiracolo. Então, quando a gente chega nesse mundo, a gente chega mais perdido que tudo, né? Mas, na verdade, a gente tem um manual que ele é perfeito. O Evangelho de Cristo. Leu o Evangelho do Cristo, seguiu o Evangelho do Cristo, pronto. Você é o cara. Você está feliz. Exatamente. Outro dia eu estava em Sete Lagoas. Eu parei numa lojinha de brinquedo para comprar um presentinho para minha filha. E aí a vendedora me atendeu. Falei, eu quero aquele ali e tudo. Aí passou um pouquinho, chegou uma mulher. Falando, eu quero uma boneca, uma bebê reborn. E aí eu falei, nossa. E eu vi assim, o tanto que um influencer digital começou com uma pessoa que levou um bebê reborn para o médico falando que ele estava passando mal, ocupando vaga no SUS, gastando dinheiro público e tudo, né? E espalhou. Espalhou. Olha como as pessoas se deixam influenciar por certas situações que isso que você falou, que no futuro vai ser considerado para elas mesmas ou por elas próprias vexatório. Vexatório, sim. Não é? Uma defesa de um conceito deturpado, que hoje eles brigam, né? Querem se colocar, porque eles têm liberdade, tem sim, todo mundo tem liberdade. Mas tem até um texto que eu vou trazer do livro, que a gente já está caminhando mais para o fim. Ele diz o seguinte: o verdadeiro contentamento fundamenta-se no fato de usarmos de forma livre, consciente e sensata a capacidade de ser, pensar, sentir e agir. Então, por exemplo, quando a pessoa começa a defender essas questões que você vê está totalmente desconectada da realidade, é uma fuga da realidade e defende como um prazer, uma alegria, e na hora que a ficha cair e entender que a desconexão tá geral, como é que vai ser? Né? Então a gente tem que começar a refletir acerca do conceito de alegria. Assim, o nosso programa é curto, né, Jorge? Mas a gente só está estimulando vocês a refletir acerca do que é alegria de fato. E uma dica que eu deixo para vocês, né, que nos ouvem: quer ser feliz? Esteja em paz com a sua consciência e com as leis de Deus. Você só vai conseguir ser feliz se você for por esse caminho. O que passar disso não é felicidade, é euforia, como o Dudu falou. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer o Dudu pelos esclarecimentos, foi excelente.
Muito bom. O Rafael, a Ana pela Obrigado. participação. Agradeço vocês pela audiência e fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende. Uma boa tarde a todos. Hoje foi top. Caramba. Gente, legal, Deixa eu né? desligar. Eu não coloquei pra gravar. Não. Eu achei que eu tinha colocado. Você me manda? Mano, Por favor. Eu também acho que tá gravando. Ah, tá gravando aí o vídeo, né? tá. Tá. Vai estar no Ah, mas você canal. vai editar depois, né? Eu não, coloco lá.